Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui o conceito das estruturas lógicas que nós temos disponível aí na linguagem Python. Lembrando que na nossa penúltima aula eu apresentei para vocês aí sobre as estruturas condicionais no Python e complementar a essa parte das estruturas condicionais, quero apresentar para vocês sobre as estruturas lógicas que nós temos disponível aqui na linguagem. Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí o conceito do AND, OR, NOT e IS aí, que são as estruturas lógicas do Python disponível que nós temos. Muito bem, então já estou com o meu PyCharm aberto aqui no computador. Eu vou clicar aqui no meu projeto Aulas Python para que nós possamos trabalhar aí as estruturas lógicas, tá certo? Aqui na nossa aula retrasada eu comentei das estruturas condicionais. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir aí a aula, tá certo? E aqui eu vou criar, então, o meu arquivo .py, com o botão direito em cima de New, vou escolher aqui a minha opção Python File. E aqui eu vou escrever aqui, então, o nome do meu arquivo da aula de hoje vai ser sobre as estruturas lógicas, certo? E aqui eu já posso recolher aqui o meu navegador de arquivos. Então, nós vamos começar aqui com aquele nosso comentário de múltiplas linhas, onde nós vamos falar, então, sobre as estruturas lógicas. Aqui nós temos a primeira estrutura lógica, o AND, que seria o nosso E. Eu tenho o OR, que é o OR, né? Então, vai ser o nosso OR, aqui no caso. Eu tenho o NOT, que representa, então, o nosso não. E eu tenho, por fim, aqui o IS, que seria o nosso E. Vou colocar aqui, então, são essas estruturas condicionais que nós temos disponível na linguagem Python e das estruturas lógicas. E aí, né, eu vou começar aqui inicialmente pela estrutura lógica AND, onde nós vamos começar aqui a falar, por exemplo, uma situação muito comum aqui é a verificação, por exemplo, se uma pessoa no Brasil ela é maior de 18 anos, né, e se ela possui, por exemplo, habilitação para que ela possa dirigir um veículo automotor. Então, eu vou pedir para que o usuário, por exemplo, informe qual que é a idade dele. Então, a idade aqui vai ser do tipo inteiro, aqui o meu tipo de dado, e aqui eu vou colocar de input, e eu vou pedir para que o usuário, então, digite sua idade. Então, o usuário vai informar para a gente aqui a sua idade e também, né, se, por exemplo, ele tem carteira de habilitação. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem underline carteira como uma variável. Essa variável será do tipo string, então eu já posso colocar diretamente o input, tá certo? Aqui no caso, não preciso colocar ali na frente str, né? Até posso colocar, mas ficaria redundante. Quando eu coloco simplesmente o input, o tipo de dado vai ser str. E aqui o usuário, por exemplo, eu vou perguntar para ele se ele possui habilitação. Você possui carteira? Carteira de motorista, por exemplo, motorista. E aí, aqui como é uma pergunta, é do tipo inteiro, é do tipo str, né, uma string, vai ser uma resposta sim barra não, e o usuário tem que fornecer para a gente. Então, vou colocar dessa maneira aqui, o usuário vai digitar para mim se sim ou não ele possui, então, carteira de habilitação. Agora eu já posso, então, utilizar aqui as estruturas condicionais combinado com as estruturas lógicas. Então, no caso do nosso país aqui no Brasil, né, a pessoa para poder dirigir um carro, ela tem que ter idade maior ou igual a 18 anos. Então, se idade, faltou eu colocar aqui a idade, né? Se idade for maior ou igual a 18, e a outra condição
é a utilização aqui da estrutura AND. Tem carteira, né, se a resposta é igual a sim, por exemplo, né? Neste caso aí, a pessoa ela pode dirigir aí um veículo automotor. Veja que então, né, na utilização da estrutura lógica AND, eu tenho que satisfazer as duas condições para que a pessoa, por exemplo, possa dirigir. Nesse caso aqui, então, eu já posso colocar aqui um print, né? Neste caso, você, usuário, né, informar para a gente ali, pode dirigir. Se não, né, não atender uma das condições pelo menos, neste caso else, você, né, usuário, ele, você não pode dirigir. Então, eu já posso aqui, então, rodar esse meu código em cima aqui da aba estruturas lógicas, botão direito, run, aqui estruturas lógicas, e aqui eu vou informar, por exemplo, a idade. Vamos supor que a pessoa, ela tenha, né, no caso, 20 anos, e essa pessoa, por exemplo, ela já possui a carteira de habilitação. Então, ele simplesmente tem que mostrar para mim que a pessoa pode dirigir, porque ele vai rodar exatamente esse primeiro bloquinho aqui da minha estrutura condicional, combinada com a estrutura lógica AND, neste caso. E se eu rodar aqui o meu código, veja só, vou rodar novamente o meu código, a pessoa tem, por exemplo, 18 anos de idade, só que ela não possui, né, carteira de habilitação. Então, neste caso, você não pode dirigir, ele me informa aqui o segundo bloquinho, porque como eu tenho a estrutura lógica aqui combinada com a estrutura condicional, que é o AND, né? Se pelo menos uma delas não atender, neste caso, roda aqui o segundo bloquinho. Então, a pessoa ela é maior de idade, no caso ela tem 18 anos, só que ela não possui carteira de habilitação. A mesma coisa, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, assim, ó, uma pessoa que tem uma idade, né, menor de idade, ela já não atende a primeira situação, então, se ela é menor de idade, ela também não possui habilitação. Neste caso, roda aqui o segundo bloquinho na minha estrutura condicional. Então, aqui eu tenho o primeiro caso, né, da estrutura lógica, o AND. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V aqui, passar para a memória, e agora nós vamos trabalhar com a estrutura lógica do OR, né, o OR, no caso. Opa. Aqui, então, o que nós podemos trabalhar aqui, ó? Podemos trabalhar agora a situação da estrutura do OR, né? Então, imagina a situação aí de um trabalhador. Eu vou verificar aqui, por exemplo, um dia da semana, da seguinte maneira aqui, ó, vou pedir para que o usuário me forneça, por exemplo, se dia da semana é final de semana, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, input, e pedir para que a pessoa informe aqui, ó, hoje é fim de semana? Então, vou fazer essa pergunta para o usuário e ele vai responder para a gente aqui com um sim ou não. No caso aqui, né, é também uma variável do tipo str. E, juntamente com isso, eu vou perguntar se é feriado. Então, uma variável chamada feriado vai receber também um input. E, aqui no caso, eu vou perguntar hoje, né? Além de ser fim de semana, é feriado? Feriado. Vou colocar aqui a pergunta e a pessoa vai responder também sim barra não, no caso, para a gente. Vou colocar dessa forma. E aqui agora eu já posso, então, trabalhar a estrutura lógica combinada com a estrutura condicional, né? Se, por exemplo, né, dia for igual à resposta sim, neste caso aqui, ó, ou, né, ou, or, falando ou, mas é o or, né?
ou feriado também for igual a sim, neste caso aqui eu posso, por exemplo, né, então aqui 2 pontos, falar, por exemplo, né, print, e a pessoa, né, você pode, por exemplo, você pode descansar hoje, né. Se não, neste caso aqui agora eu vou utilizar a estrutura, do condicional aqui, se não, né, você, print, você precisa trabalhar hoje. Então, vamos verificar aqui essa situação, né, neste caso aqui, ó, a estrutura lógica é o ou, não é mais o and. Vamos entender como que funciona a estrutura, lógica ou. No caso aqui, ó, se pelo menos uma das situações aqui do ou for atendida, ele vai entrar nesse primeiro bloco. Ela só será, eh eh, ela só não executará aqui neste caso um bloco, né, se as duas ali forem não. Então eu vou colocar aqui então, por exemplo, se hoje é um fim de semana, então vamos supor que hoje é fim de semana, eu vou responder sim, só que não é feriado. Então eu vou colocar não. Neste caso aqui, né, como pelo menos uma das opções foi sim, ele vai falar que você pode descansar hoje, porque final de semana a pessoa, por exemplo, o trabalhador não trabalha, né. Agora se, por exemplo, vou rodar aqui o meu código, vou responder que hoje não é final de semana e também não é feriado, nem final de semana, nem feriado. Veja que as 2 condições, elas são o quê? Não, neste caso, você precisa trabalhar hoje. Então ele executa aqui o meu segundo bloquinho. Então, essa aqui é para a gente, então, a representação da estrutura lógica ou. Vou copiar isso daqui, vou jogar lá para a memória também. E agora nós vamos comentar aqui sobre a estrutura lógica do NOT, né. Agora vamos falar aqui sobre a estrutura lógica do NOT, certo? Então eu vou descer aqui um pouquinho e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vamos verificar se, por exemplo, vai chover ou não, se a pessoa, por exemplo, ela precisa ter um guarda-chuva ou não, por exemplo. Então eu vou chamar, assim, uma variável chamada chuva, olha só. Chuva vai ser do tipo str, então nós vamos colocar aqui input diretamente. E aqui eu vou perguntar para o usuário se está chovendo. Está chovendo? Está chovendo? Só uma perguntinha. Vai responder para a gente aí sim barra não tá bem, neste caso. Vou colocar aqui dessa maneira. E aqui agora eu já posso colocar o seguinte, ó. If not, se não chuva, neste caso que for igual a sim, por exemplo, então, 2 pontos, eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, print, você, usuário, né? Você, opa, você pode sair sem guarda-chuva. Dessa maneira, se não, né? Vou colocar um else, neste caso aqui, print, né? Vou colocar aqui para o usuário, melhor levar um guarda-chuva, certo? Então, veja só como que esse programa aqui funciona. Eu vou rodar ele aqui, no caso. Então, está chovendo? Vou colocar aqui, por exemplo, sim, né? Então, neste caso, se é sim, né? Melhor levar guarda-chuva. Se não, né? Neste caso aqui, se eu colocar um não aqui como resposta, ó, não
pode sair sem guarda-chuva no caso. Então, basicamente, aqui eu fiz uma negação se está chovendo ou não. Então, neste caso aqui, ele vai entrar aqui na minha estrutura lógica NOT, tá certo? Por fim, não menos importante aqui agora, nós podemos trabalhar agora essa parte da estrutura lógica que é o IS. Eu vou colocar isso aqui no comentário e nós vamos falar aqui, ó, da estrutura do IS. Então, eu vou colocar assim, ó, vou declarar uma variável A, vai valer inicialmente, vou colocar um valor constante mesmo, vou colocar aqui B recebe A, e vou colocar aqui que C, por exemplo, é igual a 20, por exemplo. Então, neste caso aqui, ó, já posso utilizar aqui a minha estrutura condicional, com a estrutura lógica is, estrutura lógica is no caso aqui, ó, se A, B, então neste caso aqui, ó, print, né, eu vou colocar que A e B são o mesmo objeto, tá certo? Opa, deixa eu dar um desfazer aqui. Aqui eu posso dar um se não, else. Eu vou colocar print, né? A e B são objetos diferentes, no caso. Ou eu posso colocar aqui também da seguinte maneira aqui, ó. Se, vou colocar aqui, ó, se, no caso, né, eu posso colocar um segundo se, né, A is C, né, vou colocar 2 pontos, vou colocar print, A e C são o mesmo objeto. Se não, vou colocar aqui agora um segundo else, eu coloco então, né, que print A e C, opa, vou colocar aqui as aspas, A e C são objetos diferentes, no caso. Então, aqui eu posso, na verdade, eu coloquei A igual a 10, beleza? Vou colocar aqui inicialmente C valendo 10, certo? Nesse caso aqui, ó, vou rodar o meu código, e aqui, ó, já vejo, né, que no caso A e B são o mesmo objeto, A e C são o mesmo objeto. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, para 20, que estava inicialmente, né, neste caso aqui, ó, já vai mudar ali o segundo caso, né, porque aqui agora eu tenho que A e B são o mesmo objeto e A e C são objetos diferentes. Ou seja, aqui no caso o objeto é exatamente referindo aqui as minhas variáveis que foram declaradas aqui com valores constantes inicialmente aqui com relação à minha parte da declaração de variáveis. Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós trabalhamos então a parte das estruturas lógicas do AND, OR, OR, NOT e o IS, que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí sobre as estruturas lógicas que nós temos disponível na linguagem Python, que pode ser combinada aí com a parte das estruturas condicionais que nós vimos em aula anterior, tá certo? Vou pedir aí o de sempre para que você deixe um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar este conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.